Salve, salve, galerinha, salve, salve, meu povo, muito bom dia, muito boa tarde para todos vocês que estão chegando aqui no canal. Eu sou o professor Paulo Teles, do canal Mais História com o professor Paulo Teles, e nesse canal nós nos dedicamos a resolver, a solucionar questões de provas de vestibulares. Na oportunidade de hoje, nós estamos resolvendo a prova da Baiana de Medicina, tá? Edição 2023/2, e se você curte o canal, compartilha, se inscreve, você sempre estará recebendo mais informações de como resolver questões de diferentes formas, estratégias de resolução, metodologias de ensino e aprendizagem que vai facilitar muito o seu caminho e a sua jornada para garantir a sua vaga na prova do vestibular. Beleza? Então, desde já, se inscreve, curte, compartilha que você vai ajudar bastante a gente. E na aula de hoje, na resolução de hoje, nós vamos trabalhar o conteúdo de mundo contemporâneo, teoria política e ideológica, tá? Afinal de contas, vamos compreender, de certo modo, o que é direito, o que é esquerda e como isso se manifestou ao longo do século XX. Bom, essa foi a temática da questão 15. Quando você pega um texto assim como esse, você não pode, por exemplo, resolver as provas da Baiana como se você estivesse resolvendo a prova do Enem. Certamente, na prova do Enem, o que a gente normalmente recomenda é que textos médios longos, você deve partir logo para o enunciado e só depois voltar para o texto. Mas no caso das provas Strix, cada item, cada letra, cada alternativa é um tema à parte. Então, 3 questões acabam virando 15. 4 questões acabam virando 20. E é por isso que você precisa ter muito cuidado e muita atenção, especialmente na hora que você vai trabalhar essas questões nessas resoluções. Então, por exemplo, você vai pegar aqui o texto, eu já recomendo de imediato que você fragmente o texto por períodos, tá? Então, você tem aqui o primeiro período do texto, que é esse aqui, certo? E o segundo período que vai de diante até envolvidos. Beleza? Já separa aqui. É para arriscar mesmo a prova, pessoal. A prova ela é um corpo a ser dissecado. O terceiro período vai de incluem até nesses movimentos. Beleza? Então, agora você tem aqui 3 períodos que você deve analisar, deve abordar. O primeiro período é esse aqui. Vamos ver qual é a informação que ele está nos dizendo. Nos últimos anos, diversos pesquisadores dedicaram-se a compreender o que motiva e como funciona a extrema-direita, analisando, por exemplo, sua intersecção com redes sociais. A relação com a precarização do trabalho, seu efeito nas políticas públicas e as oportunidades existentes para o diálogo, tá? Então, ele já me fala aqui que a extrema-direita tem sido alvo de investigação e que é importante, para alguns pesquisadores tentar compreender o conceito daquilo que é extrema-direita. Mas será que é isso que a questão vai abordar? Vamos continuar a leitura. Então, o protagonista desse primeiro período é extrema-direita. Essa é a informação que você precisa ter na sua mão, beleza? Diante dessa ameaça comum, alguns países vêm desenvolvendo políticas públicas para lidar com o extremismo de direita, além das necessárias medidas de segurança e de persecução criminal dos envolvidos. Então você tem aqui ele dizendo que o combate à extrema-direita é uma pauta comum e vai além de medidas de segurança e da persecução criminal, ou seja, do processo criminal. Aí vai para o terceiro período. Inclui também ações multissetoriais nas esferas da educação, mídia, saúde mental e apoio a famílias, com duplo objetivo: construir resiliência na sociedade para prevenir que novas pessoas se tornem extremistas e tentar desradicalizar os já inseridos nesse movimento. Então, galera, questão, texto maravilhoso, tratando de uma temática muito atual, que é a temática da ascensão da extrema-direita. Vamos ver o que é que a alternativa está nos pedindo. A história das ideias políticas e sociais e das concepções ideológicas no decorrer do tempo histórico permite afirmar que... Então, ele trouxe no texto um tópico sobre extrema-direita, mas, na verdade, a questão vai abordar temas relacionados à teoria política e ideológica como um todo. Aí você encontra essas 5 alternativas aqui e você fica, poxa, como é que eu faço? Tenha calma, não vos afobeis. Primeiro vamos explanar um pouquinho sobre essa ideia de direita e esquerda, tá?
As ideias de direita e esquerda, elas são mais novas do que vocês imaginam. Por exemplo, são ideias que não nasceram lá na Grécia ou na Roma Antiga, beleza? Elas nasceram um pouco depois, na verdade, bastante tempo depois. 23 séculos, para ser mais exato. Como assim, Paulo? Sim, eu estou me referindo à Revolução Francesa, lá no século XVIII, quando surgiram os termos de direita e esquerda durante a formação da Assembleia dos Estados Gerais. Tá? Naquela organização da Assembleia, aqueles indivíduos associados à alta burguesia, também conhecidos como girondinos, sentaram-se à direita e as suas propostas eram concentradas basicamente em dois valores: liberdade econômica, individual e de expressão e igualdade jurídica. Então, a direita, ela nasce comprometida com valores relacionados às individualidades. Ocorre que dentro dessa direita nós tínhamos indivíduos também que temiam mudanças muito drásticas, mudanças muito bruscas, e por isso esses indivíduos começaram a se concentrar naquilo que nós chamamos de espectro conservador. Ou seja, eles até entendem que as mudanças são necessárias, mas essas mudanças devem respeitar as instituições e não devem ser de maneira drástica. Instituições como o Estado, família, tá? Igreja, as tradições da sociedade, elas deveriam ser preservadas e caso houvesse mudança, essas mudanças deveriam ocorrer de maneira gradativa e não de maneira drástica. Já as camadas populares, a média e baixa burguesia, os trabalhadores urbanos, sentaram-se à esquerda e formaram um grupo político conhecido como jacobinos. Os jacobinos também entendem que liberdade e igualdade são importantes. No entanto, existe um valor que era mais importante para eles, o valor da fraternidade. Então, esses indivíduos eles eram defensores do combate às desigualdades sociais e também de políticas coletivistas. Esses indivíduos acreditavam que os valores coletivos, que os direitos coletivos deveriam estar acima dos valores individuais. Portanto, para esses indivíduos, era necessário construir um mundo novo. E para você construir um mundo novo, é preciso destruir o anterior e literalmente começar do zero. Essas propostas mais radicais vão fazer parte de um campo que nós chamaremos de progressismo. Então, nós temos a esquerda, do grupo no qual vai nascer os progressistas, e do outro lado nós temos a direita, grupo no qual nós teremos os conservadores. Bom, dada essa explanação inicial, vamos agora para a letra A. A letra A diz o seguinte: a defesa radical da abolição da escravidão pela direita, representada pelos filósofos gregos e magistrados da Roma Antiga. Cara, aqui tá tudo errado, viu? Até porque o combate à escravidão, ele não nasce, né, nem pela direita nem pela esquerda. O combate à escravidão ele começou um pouco antes e foi através dos cristãos, tá? Foi o cristianismo na Europa medieval, no final do Império Romano e no início da Europa medieval, que já condenava a escravização, é claro, a escravização de outros cristãos, beleza? Então, isso não tem nada a ver com direita. Outra coisa que é importante lembrar é que os filósofos gregos e os magistrados de Roma, muitos deles eram escravistas. Afinal de contas, aquela era a modalidade, né, hegemônica, né, a prática padrão daquelas sociedades. Olha o que ele continua dizendo: provocou o assassinato do filósofo grego Sócrates. Está errado, Sócrates não foi condenado à morte ou exílio por causa disso. Sócrates foi condenado à morte por 3 acusações: degeneração da juventude, criação de novos deuses, tá? E 2 acusações, né? Degeneração da juventude e a criação de novos deuses, que nesse caso seria a razão. Os irmãos Graco em Roma defendiam reforma agrária, eles não estavam brigando para acabar com a escravidão e não tem nada a ver com Santa Inquisição, beleza? Uma letra completamente equivocada. Letra B. A posição da extrema-direita jacobina já está errado em termos, né? Os jacobinos, que são representados, né, principalmente pela média e baixa burguesia associada aos sans-culottes. Sans-culottes são esses indivíduos que estão aqui, ó, expressos nessa imagem. Eles eram de esquerda, eles não eram de direita nem de extrema direita, tá? E o terror jacobino, aquela fase na qual se destacou o Robespierre, era de extrema esquerda e não de extrema direita. Então a letra B de cara já está errada. Vamos ver se tem mais erros. Durante a Revolução Francesa, resultou na morte de milhares de militantes de esquerda, defensores do Estado democrático e socialista. É errado também, o socialismo nem existia ainda. O socialismo é uma teoria política e ideológica que nasce no século XIX, não tem nada a ver.
e contribuiu para uma reação das camadas populares que defenderam um golpe militar e a ascensão de Bonaparte ao poder. Também está errado, quem fez golpe foi a direita e não foi as camadas populares, foi a burguesia que apoiou Napoleão no golpe do 18 Brumário. Letra B, errada. Letra C. A ascensão do fascismo na Europa, período entre guerras, esteve relacionada à crise econômica provocada pelos efeitos do Tratado de Versalhes na Alemanha e da crise de 29, associada a uma eficaz máquina de propaganda, a descrença na atuação da democracia liberal, acusada de corrupta, e ao apoio da elite econômica e jurídica. Está correto. O fascismo ele nasce exatamente da crise e da frustração, somadas às crises econômicas que provocaram milhões de pessoas, provocaram um impacto em milhões de pessoas no mundo, na Europa Ocidental, na América, nos Estados Unidos, na América Latina e assim por diante. Esses indivíduos frustrados, ressentidos e muitos deles traumatizados do pós-Primeira Guerra vão acabar tendo uma total descrença nas instituições e nas democracias liberais e vão acabar se aproximando de grupos de extrema direita, tá? Que é o caso do fascismo. Esses grupos de extrema direita se apresentavam como solução para a democracia liberal e também como alternativa aos movimentos comunistas que estavam crescendo após a vitória da Revolução Russa. Sim, o fascismo, meus caros, é um movimento de extrema direita e não de extrema esquerda. É um movimento que corrompe valores da direita e acaba, por exemplo, desencadeando elementos como, por exemplo, o Estado totalitário, por isso que é uma corrupção dos valores da direita, a defesa da família branca heteronormativa, a defesa de um nacionalismo extremado, beleza? Então é um movimento de extrema direita, certo? Resposta à letra C. Vamos olhar a letra D. A ineficácia dos governos democráticos no combate ao comunismo, que se expandiu no leste europeu. Tá, beleza, até aqui tudo bem. E em regiões da África e da Ásia, provocou uma intervenção mundial dos Estados Unidos na defesa intransigente da democracia e sanções econômicas e políticas aos regimes de direita durante a Guerra Fria. Cara, tá errado, tá totalmente errado. Por exemplo, tá vendo essa imagem aqui? Isso aqui é o apartheid. O apartheid ele foi uma prática autoritária, racista, que se manifestou na África do Sul e que foi apoiado pelos Estados Unidos. Gente, os Estados Unidos eles só são comprometidos com a democracia deles, tá? Mas quando envolve os seus interesses econômicos, eles apoiam todo e qualquer tipo de regime, especialmente quando é para combater adversários. Os americanos, por exemplo, são aliados da Arábia Saudita, que é uma autocracia. Uma ditadura, um governo autoritário, para ser mais exato. Os americanos apoiaram golpes militares em toda a América Latina, então eles não têm esse compromisso exato com a democracia. Tá? Eles não estão ali fazendo sanções econômicas para derrubar governos simplesmente porque eles são autoritários. Ao contrário, muitas vezes eles apoiaram esses governos. Então, letra D está errada. Letra E. A crise do socialismo real e a queda das ditaduras militares na América Latina foram incapazes de conter a ameaça da implantação do comunismo no Brasil. Gente, tá tudo errado, né? Primeiro que nunca houve de fato essa ameaça. Isso aqui foi uma criação ideológica para justificar golpes militares, como é o caso do golpe de 64, que por sinal foi apoiado pelos Estados Unidos. Tá? Outra coisa, nós nunca tivemos uma revolução armada no Brasil. O Brasil nunca viveu um cenário de revolução armada como aconteceu em Cuba, certo? Então a letra E está completamente errada. E aí, concretizada por meio de ações que levaram à criação de reservas ambientais e à demarcação de terras quilombolas indígenas. Também está errado. A demarcação de terras quilombolas indígenas estão relacionadas à Constituição de 88, tá? Que foi criada num cenário de redemocratização do Brasil. Então, meus caros, diante disso, resposta correta, letra C, a ascensão do fascismo na Europa, período entre guerras, esteve relacionada à crise econômica provocada pelos efeitos do Tratado de Versalhes na Alemanha e na crise 29, associada a uma eficaz máquina de propaganda, a descrença da democracia liberal, acusada de corrupta e o apoio da elite econômica e jurídica. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou o professor Paulo Teles e esse é o canal Mais História. Hoje demorou um pouquinho porque tinha muita coisa para falar, mas de presente para vocês um resumo sobre teoria política e ideológica. Forte abraço e até mais.